pontuais para a nossa vida nessa tarde. Nossas finanças, nosso trabalho, como ser um homem correto. Pode se assentar? Como ser um homem correto diante de Deus, nas nossas finanças, na nossa casa. E eu quero entrar mais, nesse momento, para o lado espiritual. Na batalha espiritual. Que a gente viu o Fortes, o Talgate, mostrando os equipamentos, o armamento. A gente falou sobre essa guerra. Mas aonde que se dá essa guerra? Aonde começou essa guerra? A gente precisa entender o princípio. A gente precisa entender o princípio com quem a gente está lutando para ter eficácia na vitória. Então, falando disso, quero que vocês pensem, ou quem sabe, aonde ocorreu a primeira guerra de todos os tempos, a primordial, onde que foi. Muitos pensam que foi quando Adão e Eva caíram. Ali a serpente enganou Eva, mas isso vem antes. Antes ainda da criação do homem começou essa batalha espiritual. Começou lá nos céus. Começou lá nos céus com um ser chamado Lúcifer. Um ser chamado Lúcifer, que ele acabou perdendo esse cargo por causa da rebeldia do seu coração, por causa de querer aquilo que era do Senhor para ele. Ele queria ser igual ao Senhor. E isso ocasionou a queda dele. E lá vai falar sobre esse ser. A Bíblia ela não dá muita ênfase de quem ele é. Dá algumas pinceladas. Porque não é a parte fundamental da palavra. A palavra ela traz para nós mais quem é Deus, quem é Jesus, como andar nele e como viver uma vida com ele. Mas ela fala também desse ser. Desse ser que é o ser primordial, é o ser que tem a essência má, porque ele se corrompeu. E ele todo dia nos tenta, todo dia, toda hora, todo momento, ele tenta nos fazer nós se afastar dele. Ele tenta fazer com que a gente faça a mesma coisa que ele fez nas regiões celestiais. E a diferença dele com nós é que nós possuímos a salvação e ele já não mais. Porque a essência dele foi totalmente contaminada e a nossa ainda tem salvação. E isso veio através de Jesus na cruz. Então esse ser, ele lá em Ezequiel 28, a partir do 12, ele vai falar, ele faz uma analogia a Satanás, ou seja, ele replica, ele está falando de um rei de Tiro, mas faz essa analogia a quem era Satanás. Um querubim ungido, o feridor da medida. Pense comigo. Ele era um ser, um querubim ungido, um cara, um ser, o mais belo, mais formoso, mais dotado do poder e da autoridade que o próprio Deus deu a ele. Ele era aqueles que os anjos olhavam para ele e diziam, não, esse é um cara a ser seguido. Ele era o símbolo da perfeição. E ele caiu, porque cresceu a vaidade e orgulho no coração dele. De aquilo que era para Deus, ele começou a pegar para ele e quis ser igual ao Senhor. E isso ocasionou a queda dele. E quantas vezes a gente, conscientemente ou inconscientemente, faz essa mesma atitude, né? Então, acaba praticando essa mesma atitude através do nosso andar, do nosso agir, do nosso pensar, porque até os nossos pensamentos o Senhor vai chegar o dia que ele vai julgar. Romanos 1, se eu não me engano, vai falar que Deus ele julgará os pensamentos do homem, né? E entrando nisso, então, a primeira coisa que a gente deve entender que a gente está numa guerra ferrenha. A gente está numa guerra e o mundo espiritual existe. Entendeu? Se você não sabia, o mundo espiritual existe e ele é mais real do que o visível, do que aquilo que a gente pode tocar. Porque primeiro veio o espiritual
para depois vir o físico. E todas as coisas acontecem primeiro no espiritual. 1 Pedro vai falar sobre que Satanás ruge como leão, querendo estragar a sua presa. Ele está ao derredor de nós. Então agora nesse momento, nas regiões espirituais, ao derredor aqui de nós, há demônios, a gente tem que entender isso, há demônios, há principados, potestades, hostes espirituais, que estão a todo tempo querendo nos atacar, nos levando a fazer a coisa errada. Não é assim? Muitas vezes a gente quer fazer a coisa certa e a gente entende muitas vezes o que é certo e o que é errado. Mas a gente pende para o errado. Por que isso? Você vai ver o porquê disso hoje. Porque a gente tende a fazer as coisas erradas. E o primeiro ponto é a nossa carne. Que a gente nasceu em carne de pecado. Em natureza pecaminosa. Ou seja, a nossa carne, ela sempre vai pender pro que não é certo. E normalmente aquilo que é prazeroso para a nossa carne não é certo. Normalmente aquilo que a gente olha, seria top isso aqui. Será que é certo? Será que é errado? Né, cara? Normalmente a intenção do nosso coração, aquilo que a gente se inclina sem ter o discernimento de Cristo, sem ter o discernimento da palavra, aquilo provavelmente vai trazer algo ruim para nós. Todo mandamento que tu vê na Escritura, toda a direção de Deus, ela vai ter um fim comum. Nosso benefício. Ela sempre vai trazer um benefício para nós. Não é como se fosse um Deus que olha, que fez todas as coisas e senta no seu trono e olha para o povo e diz, agora eu vou castigar esse povo. Se eles não fazerem isso que eu ordenei já, vou castigar. Vou trazer praga, vou trazer confusão na família, confusão com a mulher, com o marido. Com o marido não, é só homem aqui, né? Então com a mulher, confusão com os próprios filhos. Entendeu? Então, o papel de Satanás é isso. E não o papel do nosso Senhor. O nosso papel do Senhor é direcionar um caminho para nós seguir. Um caminho de paz, de ordem, de justiça, de amor. Nele, segundo os conceitos da Bíblia, que é a verdade. Mas hoje o mundo, eu digo o sistema que nos envolve, ele é totalmente demoníaco. Ele tende a nos afastar do Senhor. Entendeu? O excesso do trabalho nos afasta de Deus. Hoje as redes sociais em excesso, como os gurizalas falaram, que a gente deve usar com sabedoria para benefício. Entendeu? Então, Satanás ele usa todas esses argumentos e isso que envolve o mundo, as coisas pecaminosas, para nos afastar da presença dele. Mas Deus ele nos provê para nós armaduras, como nós estava vendo ali o Talgate e o Fortes, eles apresentaram a armadura deles, o capacete, a couraça, que protege o peitoral, né? A espada, que a Bíblia fala da espada, que representa o armamento bélico, o armamento de ataque. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que a gente entende, então a gente entendendo que há um mundo espiritual e ao nosso derredor há demônios que tentam a nós, e o salmista vai falar que Deus acampa os anjos de redor daqueles que o temem. Então, ao nosso derredor há Satanás e os seus demônios, mas ao nosso redor, aos anjos do Senhor. E o próprio salmista fala que ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós temos legiões de anjos nos guardando. Isso é real mesmo, não é algo figurativo que a palavra traz.
É algo real. Um exemplo disso foi Eliseu. Em 2 Reis, vai falar que o exército da Síria, Alex? Da Síria, né? O exército da Síria acampou em redor da cidade e da casa de Eliseu. Ali. E queriam Eliseu, o profeta do Senhor. E o moço que estava junto com Eliseu saiu cedo e viu o exército acampado. E entrou atemorizado a falar para Eliseu: olha, Eliseu, o que vamos fazer agora? Tem um exército, tem não sei quantos milhares de soldados da Síria, vão invadir e vão matar todos nós. Aí Eliseu pegou e orou ao Senhor e pediu para o Senhor abrir os olhos do moço. E o moço, quando olhou de volta, ele já olhou legiões celestiais acampada ao redor da cidade, guardando eles. Aí o moço teve a visão de quem estava com os escolhidos dele, quem estava guardando o povo dele. Então, mesmo que, cara, que a tua luta for muito grande, você acha muito grande, Deus é sempre maior. Deus, ele sempre vai prover um escape, ele sempre vai prover a provisão, aquela provisão que tu precisa. Mas a gente precisa entender essa batalha, entender como ela se dá para a gente ter êxito. Um soldado não vai para uma guerra despreparado. O soldado jamais vai para uma guerra despreparado. E Efésios 6 vai falar dessa preparação. Queria ler rapidinho com vocês. Que eu entendo que é a base da batalha espiritual. Efésios 6 vai dar uma tradução, creio que completa, de como agir contra isso. Como agir contra esse mundo espiritual que nos abala todo dia e se manifesta na nossa carne. Amém? Então começa assim, Efésios 6, a partir do 10. Vai falar assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Rejeitai-vos de revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui nesses dois versículos a gente já tira duas informações fundamentais. Que a gente deve se fortalecer no poder de Deus, no poder de Cristo, que é o nosso general, aquele que o próprio Deus lhe otorgou todo o poder, toda a majestade, todo o domínio sobre os céus, a terra e debaixo da terra. O Senhor, ele é dono de tudo. Nosso general Jesus, ele é dono de tudo, ele possui todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade está com ele. E ele fala na Escritura que ele nos reveste e nos dá toda a autoridade. Ele nos dá essa autoridade, mas quando a gente entende quem ele é e quando a gente toma posse desse poder. Do contrário, a gente vai ficar vulnerável a isso. E aqui ele fala no 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, revestir da armadura, que a gente vai falar daqui a pouco, qual que é essa armadura de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir, para que a gente possa poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, então a gente já tira uma ideia aqui de quem é o diabo e como ele age. Ele age com ciladas. Ele nunca vai avisar você, amanhã eu vou lá e vou fazer um estrago lá na tua casa, se prepare. Não, ele vai vir com ciladas. O que é uma cilada? É algo que vem a ti que tu não está esperando. Te pega desprevenido. É algo que você está ali, de repente aconteceu e você... como é que aconteceu isso? Entendeu? E ele só vai encontrar êxito se a gente estiver despreparado e não estiver vigilante. A Bíblia fala, orai em todo o tempo, vigiai. Porque o diabo está ao derredor. Ele está ao derredor ali. Então a gente precisa entender isso. Prosseguindo, o 12.
Diz assim: Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais, as maldades nos lugares celestiais. E muitas vezes a gente faz ao contrário, né? Dá um BOzinho no nosso trabalho, dá um BOzinho na nossa família, a primeira coisa é chutar o balde e descontar na esposa, descontar nos filhos, descontar no patrão, entendeu? A primeira coisa que vem à cabeça, a gente muitas vezes é isso. E a gente não entende que a nossa batalha, ela se dá nos ares, ela se dá no espiritual. E muitas vezes a gente toma essa atitude e acaba piorando a coisa, porque é o que Satanás quer. É o que ele quer, é o que ele deseja, gerar essa contenda para que haja mais contenda. Então a gente vence isso manifestando os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. Paz, mansidão, longo-ânimo, perseverança, né, amor. É através desses frutos que a gente vai resistir ao diabo. E a palavra fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas muitas vezes as pessoas entendem, esse resistir ao diabo é deixar ele quietinho ali, achar que ele está quietinho, não pensar, e não, tá tudo certo, vou fugir dele. E não é assim, esse resistir e ele fugir. Quando que uma pessoa foge de outra ou de uma situação? Eu me lembro quando eu era piazinho, né? Brigava na escola. Às vezes eu corria, às vezes o outro corria de mim, mas era porque, se a pessoa estava correndo de mim, é porque eu estava correndo atrás dela. Satanás se vence assim. Tu precisa pegar e realmente dar um esporro em Satanás. Mandar ele embora. Entendeu? Tem aquelas... Eu já ouvia... tem as igrejas mais pentecostal do fogo, né? Já ouvi muito falar um pastor ou um irmão ali, obreiro, chegar e falar: irmão, tive uma visão. Daí o outro já fica: meu Deus, a visão, né? Vi um demônio chifrudo, guampudo em cima da tua casa. Vigia. Vigia, cara. E daí o irmão já: meu Deus, quase faz o sinal da cruz, né? Quase faz o sinal da cruz com medo e tal. Cara, não é assim. Quando alguém chegar e dizer assim, ou você mesmo sentir que está opressão na tua vida, porque eu duvido aqui, tem 100 e poucos homens, duvido que tenha um que possa dizer: eu nunca tive nenhuma experiência assim que eu não consegui explicar. Ou algum sentiu alguma coisa esquisita, ou teve algum contato com o reino espiritual. Não tem. Entendeu? Não tem, não existe. Todos nós temos sofremos sobre esse ataque. Né? Sofremos sobre esse ataque de Satanás. Mas o nosso papel é resistir. A hora que a gente ouve isso, tem que declarar. Tem que dizer: Satanás, não tem legalidade na minha vida. O Senhor é o meu Senhor e eu te repreendo. Tem que afirmar com certeza, uma certeza confiante. Né? E muitas vezes se posicionar mesmo com o soldado. O soldado, ele se amedronta, ele vai à frente. Ele se reveste, ele se prepara e vai à frente. Por mais que o perigo seja iminente, seja algo muito perigoso. Mas ele sabe qual é o papel dele. E nós, como homens, devemos saber o nosso papel de provedor do lar, tanto na parte financeira, mas muito mais na parte espiritual. Se o nosso lar está caindo, a culpa não é da nossa mulher, não é dos nossos filhos, é exclusivamente nossa, nem do diabo não é. Porque ele vem com suas bandejas. Ele só tem poder, aquele poder que ele tem é porque você permite que ele tenha. É só você que permite ele exercer o poder dele sobre nós. Porque Deus já nos deu essas armaduras que nós vamos ler aqui. Prossegue dizendo assim.
Amém. Bate. Já? Amém. Então eu vou falar rapidinho, nem vou ler. Essa armadura celestial, ela é basicamente o que o Fortes mostrou ali. Só que é algo espiritual. Você não consegue ver, mas você se reveste com ela. E a primeira é o capacete da salvação. Esse capacete da salvação, ele se dá através da leitura da palavra, através da meditação das escrituras, através da comunhão com os irmãos, você está ligado nisso. A hora que Satanás vem com uma dardo inflamado, o capacete vai te proteger a tua mente de pensamentos. Quem aqui nunca teve pensamento que você, mas isso aí não é de mim, como é que veio? Pensamento de morte, enfim, pensamento de traição, enfim, de todo tipo de pensamento enche a nossa mente. Isso são os dardos inflamáveis do maligno. E nós devemos estar com esse capacete da salvação. O cinturão da verdade. Por que Paulo falou do cinturão da verdade? O cinturão é aquele que liga a parte de baixo da armadura com a parte de cima. Ou seja, o cinturão interliga toda a armadura. A verdade, ela sempre deve estar em nossas vidas. A verdade, acima de tudo, por mais que ela doa, por mais que ela te cause desconforto momentaneamente, mas ela vai te trazer clareza e salvação. Também fala do escudo da fé. O escudo da fé é para você resistir aos dados inflamados do maligno. Que a hora que Satanás vem com seus dardos, a tua fé está inabalável. Ali em Cristo, na Escritura. Em Deus, no poder do Espírito Santo. E aquilo vai te forjar, vai te segurar. E mesmo que passe, porque quando o soldado romano estava lutando, muitas vezes passava dessa armadura uma espada, uma flecha, e ela ia bater aonde? Na couraça da justiça. E essa couraça da justiça, ela se dá como? Através de obras justas, da justiça do próprio Deus, do entendimento que Cristo morreu na cruz por você, pelo perdido, pelo rico, pelo pobre, pelo mais inteligente, pelo menos inteligente, por todos. Essa couraça da justiça, a justiça que Deus fez lá na cruz, que Jesus fez lá na cruz. As sandálias da preparação do Evangelho. Amém. Sandálias da preparação do Evangelho. Então, a gente deve estar revestido disso. Revestido. E entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que qualquer cilada, qualquer coisa que Satanás vir para nós oferecer, se a gente tiver um entendimento através da Escritura. E 3 pontos para terminar. Dá 3 pontos fundamental para você resistir e guardar a tua casa. O primeiro é a leitura da palavra, que vai te dar mantimento, sustentabilidade na tua vida em Cristo e vai te dar armas para tu combater Satanás. A oração, que é a comunhão com Deus, a intimidade com Ele, a intimidade nele, que vai gerar o entendimento da Escritura. Elas estão tudo ligadas. A palavra, a oração e o jejum. O jejum é tão importante quanto esses dois, a palavra e a leitura. Se a gente não está lendo, não está buscando, e não está jejuando, a gente está suscetível. Está suscetível ao ataque do maligno. Então, a oração, o jejum vai nos trazer o quê? Poder. O jejum vai nos trazer poder. Porque o que é o jejum? Qual que é o maior instinto do homem? Comer. É o maior instinto do homem. É comer. E quando tu está com muita fome, tu pensa em qualquer outra besteira na tua mente, tu vai pensar em comer, tu quer saciar aquela fome. E quando tu está com fome, você olha, eu não vou comer para buscar o meu Deus. A tua mente, ela limpa de toda impureza, de toda pensamento mau, e Deus tem acesso total
a tua mente e fala contigo. E você escuta ele, porque a tua mente ela está limpa de toda impureza. É isso que o jejum faz. Ele traz poder para nós, poder do Espírito Santo. Porque quando você abre a tua boca, as trevas cedam. A Bíblia fala que a gente deve lutar contra as ciladas de Satanás em todo o tempo. Lutar, pelejar, né? Nos abster de toda a imoralidade sexual, de toda a imundícia que o mundo propõe para nós e se sujeitar a Deus. Se sujeitar mesmo a Ele. Só assim a gente vai vencer isso. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Dizer que se alguém tem algum problema, alguma dificuldade, cara, você só vai vencer em Cristo através desses pontos que eu falei. Você voltar para Deus, ler a palavra, entender qual que são os projetos dele, entender quem ele é e resistir a Satanás. Só assim a gente vai ter êxito na nossa vida, entendeu? Tanto espiritual como física, como familiar, financeira, entendeu? Mas vai andar na plenitude somente em Cristo. Somente em Cristo há plenitude. Amém? Amém, papai. Obrigado, papai, por esse tempo, meu Deus. Pelo teu cuidado, pelo teu amor, meu Deus. Que toda palavra aqui, pai, lançada, venha encontrar, papai, uma terra fértil, meu Deus. Venha produzir a 30, 60, 100 por um, no nome de Jesus. Continua conosco, papai. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.